Salmo 133, versículos 1 ao versículo 3, nos diz assim a palavra de Deus: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Meus amados, há uma história do folclore americano que conta de um soldado que voltava de uma batalha. O seu exército perdeu a guerra e ele vinha no seu cavalo já muito cansado, tanto ele como o cavalo, e de repente ele avistou um vilarejo e tomou ânimo em ver aquele vilarejo, de repente um socorro para ele que vinha faminto, com muita sede, e ele tentou acelerar ali os passos do seu cavalo, e o cavalo tropeçou numa pedra e ele caiu ao chão. E conta a história que ele voltou para tirar aquela pedra do caminho, era uma pedra, mas quando ele pegou a pedra, ele viu que era uma pedra muito bonita, uma pedra arredondada, e ele pegou essa pedra, colocou dentro de um saco e terminou de chegar no vilarejo. Quando ele chegou no vilarejo, viu uma senhora que estava cuidando assim do seu quintal, e ele disse: minha senhora, a senhora não tem aí um pouco d'água e um pouco de comida para um soldado cansado? Aquela mulher olhou para ele e disse: olha, amigo, esse ano, as chuvas foram muito escassas, a colheita também foi muito ruim e eu não tenho, me desculpe. E ele foi, passou em outra casa, tinha um senhor consertando uma charrete, e ele pediu um pedaço de pão, um pouco d'água. O homem falou que as colheitas naquele ano tinham sido muito ruins e que ele não tinha nada a oferecer. E assim aquele soldado cansado foi de casa em casa pedindo alguma coisa, as pessoas nada lhe davam, e ele percebeu dentro daquela cidadezinha muita indiferença das pessoas. E aí surgiu em sua cabeça a ideia. Ele pegou aquela pedra, chegou no centro daquele lugarejo e gritou: olhem, eu sei fazer uma sopa de pedra e é a melhor sopa do mundo. E se vocês quiserem comprovar, tragam aí o maior tacho que vocês tiverem na cidade, a maior panela, e nós vamos fazer essa sopa de pedra. E aí o pessoal ficou curioso: sopa de pedra? Aí alguém já providenciou um grande tacho, uma grande panela, e ele pediu a uns garotos que fossem buscar água, encheram aquela panela de água, ele acendeu uma fogueira ali na praça e chamou a atenção das pessoas. E aí ele começou a fazer aquela sopa, e ele disse àquelas crianças que tinham trazido água: olha, uma sopa de pedra fica gostosa quando a gente coloca pimenta, quando coloca alho. Ah, se vocês conseguissem. Aí os meninos correram e de repente chegaram com alho, chegaram com tempero, ele colocou e começou a juntar pessoas para ver o que aquele homem estava fazendo. E aí ele disse: olha, uma sopa de pedra é muito gostosa quando a gente coloca umas cenouras. Aí daqui a pouco chegou alguém que trouxe um pouco de cenoura, ele jogou dentro. E aí ele disse assim: olha, certa feita eu fiz uma sopa na casa de um homem muito rico, uma sopa de pedra, e lá ficou muito deliciosa, porque trouxeram batata e carne. Se nós colocássemos aqui, essa sopa ficaria maravilhosa. E alguém olhou assim um para o outro, aí disse: bem que nós poderíamos tomar uma sopa de rico, vamos buscar. E foram buscar, trouxeram carne, trouxeram batata, e daqui a pouco outro trouxe repolho. E aí o cheiro da sopa começou a subir, e o povo foi se animando, e os homens trouxeram mesas para colocar ali naquela praça, e as mulheres trouxeram prato e talheres, e quando foi anoitecendo, a sopa estava pronta. E ele serviu sopa para todo mundo, ele também comeu daquela sopa, e dizem que foi a melhor sopa
que aquelas pessoas já provaram em toda a sua vida. E aí eles comeram e festejaram, trouxeram violões, violinos, tocaram, dançaram a noite toda. Foi uma festa naquela comunidade. E pela manhã, aquele soldado pegou o seu cavalo e partiu para a sua jornada. E o garoto correu atrás dele e disse: olha, o senhor está esquecendo a pedra mágica. Ele disse: não, essa pedra fica de presente aí para vocês. Aí uma garotinha que viu quando o soldado deixou aquela pedra mágica, né? Aí a garotinha disse para o avô: vovô, a pedra mágica ficou com a gente, então é sinal que nós nunca mais vamos morrer de fome. E o vovô daquela criança disse: olha, minha filha, pelo que o soldado falou, a pedra mágica, ela não só saciaria a fome das pessoas, como também ela teria a capacidade de unir as pessoas. Uma história muito bonita, uma história muito simples, e que nós, comparando essa história com a leitura que fizemos aqui do Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, nós queremos, em cima dessa pequena ilustração e desse texto bíblico, queremos falar hoje sobre o valor da comunhão. E quero destacar então, como sempre, 5 flechas de sabedoria para a nossa reflexão nesse dia. Primeiro, é que ninguém faz nada sozinho. A sociologia diz que o homem não é uma ilha, que o homem é um ser social, ele deve viver em sociedade e que isso é vital para o ser humano. Mas não viver em sociedade de forma isolada, autônoma, vivendo o seu individualismo. Nós devemos estar na sociedade, mas devemos estar integrados a essa sociedade, dando a nossa colaboração. Então, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos das pessoas. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, sozinho, nós nunca chegaremos a lugar nenhum. Quando alguém se isola, é sinal de uma doença. E o conselho é: fuja do isolamento. Não somos uma ilha, somos um corpo interdependente. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Se você tem Cristo em sua vida e você faz parte da igreja, você é corpo de Cristo. E sendo corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros. E aí nós não podemos dizer que esta mão não tem nada a ver com esta outra mão, que a cabeça não tem nada a ver com os pés, que este braço não tem nada a ver com este braço. Mas nós somos um corpo interdependente, onde cada parte precisa da outra parte. Vemos que este soldado, sozinho com uma pedra, nunca faria aquela sopa, mas ele criou toda esta articulação, para que todos viessem trazendo o pouco que tinha e ali pudessem fazer aquela sopa deliciosa. Segunda flecha de sabedoria: a comunhão também se conquista através de pequenos gestos. Tudo começou por uma pedra que faria a sopa de pedra, não é? E desta pedra chegou água, depois chegou cenoura, chegou repolho, chegou carne, chegou batata, chegaram os temperos e chegaram as pessoas. Então, uma pedra, uma palavra, um abraço, um sorriso, um pequeno gesto pode contribuir para a comunhão. Nós muitas vezes deixamos de alcançar grandes conquistas porque nós nos negamos a fazer um pouco, a dar um primeiro passo, a contribuir com uma pequena coisa. E aí nós vamos assimilar aquele provérbio que diz que uma andorinha só não faz verão. É como a pombinha que a floresta estava pegando fogo e ela ia lá no riacho, molhava as asas e chegava sobre a floresta e sacudia as suas
asas, né? E ia chuviscando. Ela ia lá, molhava e vinha. E aí o gavião olhou e disse: a senhora está pensando em apagar a floresta, né? Apagar o fogo desta floresta, apenas jogando esse pouquinho de água? Ela disse: olha, se é pouco ou muito, eu não sei. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Então, nunca subestime o pouco que você pode fazer, porque pode contribuir para a comunhão, pode contribuir para a solidariedade. Terceira flecha de sabedoria: alguém precisa dar um passo na direção da comunhão. Aqui eu não falo do quantitativo do que você pode fazer, que é o eixo do tópico anterior, da flecha anterior. Mas aqui eu quero dizer que alguém precisa dar um passo. Alguém precisa tomar uma iniciativa. Aquele soldado, cansado com o seu cavalo, ia morrer de fome. Ele percebeu a indiferença naquela cidade. E aí ele deu um primeiro passo. Qual foi o primeiro passo? Foi ele ter dado aquele grito na praça da cidade e dizer: olha, eu vou fazer aqui uma sopa de pedra e vocês são privilegiados em eu estar nessa cidade para ensinar a vocês fazer uma sopa de pedra. Ele deu um passo inicial e é importante que a gente dê esse passo inicial. E aí, senhoras e senhores, eu acho muito importante que a gente cuide de um pecado, que ele é a base de todos os pecados. Há poucos dias nós demos um estudo na igreja que estamos pastoreando e dissemos para os irmãos que a base para todos os pecados é o orgulho. Todo pecado, ele começa a partir do orgulho. Então, muitas vezes, o que nos impede de dar o passo inicial não é a impossibilidade de darmos o passo inicial, mas às vezes o que impede é o orgulho que nos domina. Então, assim como a humildade é a base de todas as virtudes, o orgulho também é a base de todos os pecados. Então, é importante que nós demos um primeiro passo na direção da comunhão. E eu digo que quando nós fazemos isso, nós somos promotores de comunhão. Quarta flecha de sabedoria: no processo de comunhão e solidariedade, todos saem ganhando. Então, é importante, veja que esse soldado, no final, o final da história, todas as pessoas comeram, todas estiveram juntas, todas se solidarizaram, não é? Todas participaram daquele banquete que um homem, com sua criatividade, pôde proporcionar. E aqui nós defendemos um ponto muito importante, de que eu nunca ganho quando os outros estão perdendo. Nunca lucraremos em cima do prejuízo dos outros. Coloque isso como um princípio na sua vida. Você nunca vai lucrar em cima do prejuízo dos outros. Ah, eu ganhei em cima do prejuízo de alguém, mas isto não vai ser duradouro, né? Porque nós não podemos nos apoiar em cima da miséria dos outros. A Bíblia diz que se o nosso inimigo, ele tropeçar, ele cair, ele sofrer uma desventura na sua vida, eu não posso me alegrar com isso, porque eu nunca ganho. Quando os outros estão ganhando, eu ganho. Quando os outros estão perdendo, eu perco. Isto é a concepção que nós temos de corpo, que falamos em tópico anterior. Então, no processo de comunhão e solidariedade, todos saem ganhando. Isto é muito importante. E quinta e última flecha de sabedoria: quando existe solidariedade, nada é tão longe ou tão difícil de fazer. Juntos somos mais fortes, as distâncias encurtam e o difícil se torna viável. Então, a palavra-chave aqui é solidariedade. Quando todo aquele povo resolveu, ainda que tendo entrado ali no jogo do soldado que estava com a pedra, né? Porque ele foi, de certa forma, dando uma manipulada ali naquela sociedade para o bem, não é? Então, a palavra aqui é solidariedade. Quando todos estão juntos, no mesmo projeto, remando na mesma direção, com um só propósito,
com um só objetivo, e este objetivo sadio, nada fica tão longe e nada fica tão difícil de fazer. Um soldado que queria apenas um copo d'água e um pedaço de pão não conseguiu, porque as pessoas estavam firmadas em seu individualismo. Mas quando ele promove a sopa de pedra, todos participam e no fim todos aprendem a lição do valor da comunhão. Que Deus assim nos ajude, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Amém.